Então, hoje nós vamos falar sobre uma questão relacionada à sociedade teosófica e do porquê das religiões comparadas, né? Que é um dos princípios da sociedade, que é fomentar o estudo comparado das diversas religiões, ciências, filosofias e etc., né? Então, a teosofia não busca criar uma nova religião, mas estudar e comparar as existentes, né? A teosofia, ela remonta de uma antiguidade muito grande. Por exemplo, se fala desde Amônio Sacas, como pré-socrático, vários outros religiões mais antigas, por exemplo, o hinduísmo, até religiões anteriores a isso, né? Egito, fraternidade, confrarias de mestres. Então, na verdade, remonta até anterior a isso, né? Se você vê na doutrina secreta, por exemplo, você vai ver na cosmogênese desde o início do universo, né? Antropogênese, o início das raças, da criação da raça humana, digamos assim, né? E todo esse desenvolvimento e como esses conhecimentos foram passando, né? Desde os primeiros reis iniciados nos mistérios e por aí vai, né? Então, na verdade, o estudo ele revela pontos comuns que demonstram uma sabedoria perene presente em toda a humanidade, né? Inclusive, a cada vez que a humanidade ela se vê num período de degeneração, sempre aparece um sábio, né? Um grande sábio, um profeta, e institui uma religião ou uma nova filosofia, e aí é daí que vem as religiões, né? Normalmente as religiões acabam falando, em outras palavras, a mesma coisa, né? Inclusive dentro da teosofia, né, tem escrito no seu símbolo principal: não há religião superior à verdade. É o lema da sociedade teosófica, né? Então é importante entender que a teosofia não concorre com nenhuma religião, pelo contrário, né? Ela procura justamente explicar os aspectos esotéricos de cada religião, né? A sabedoria perene, que é o conceito de uma verdade universal que se expressa em diferentes culturas. É uma sabedoria muito mais antiga do que qualquer religião. Uma sabedoria que remonta dos primórdios da humanidade, né? E todas as tradições carregam chaves para compreender o ser humano e o cosmos. Na verdade, o intuito da religião é justamente isso, com que a gente possa entender as nossas origens e entender como funciona, qual é o funcionamento interno, esotérico, dos seres, do universo, da vida que permeia tudo isso, né? Para que a gente possa não mais ser, como se diz, um órfão, né? A humanidade é a grande órfã, porque ela clama por deuses que nunca respondem, né? Mas justamente por quê? Porque as religiões acabam colocando esses deuses de uma forma antropomórfica, e não é o caso, né? Esses deuses, na verdade, são poderes, potenciais, inteligências, e não personagens, né? E é por isso que a humanidade acaba se tornando a grande órfã, porque não consegue a comunicação com os deuses da forma que ela tenta, né? Porque está tentando se relacionar com esse mistério da forma errada, né? E a importância de olhar além dos dogmas, enxergar os símbolos e os arquétipos. Os deuses antropomórficos, eles se tornam deuses mortos, né? Como diria Nietzsche, como disse Nietzsche, né? Deus está morto. É justamente isso. E é preciso que a gente consiga olhar além desses dogmas, né? Desses deuses antropomórficos, e enxergar os símbolos e arquétipos, que são ideias que nos remetem a verdades internas, que nos causam intuições
que fazem com que a gente consiga entender e perceber elementos que estão dentro de nós e que, se não for através de símbolos e arquétipos, nós não conseguimos entendê-los, porque explicar com palavras esses elementos é uma tarefa quase impossível, né? Mas com esses elementos que despertam intuições dentro da gente, fica muito mais fácil, né? Se torna uma tarefa possível de ser realizada. E aí tem diversas religiões, as mais importantes e menos deturpadas, né, que menos foram modificadas ao longo do tempo. Nós temos, por exemplo, o hinduísmo, onde tem os Vedas e os Upanishads, como uma fonte de sabedoria ancestral, muito antiga. E esses antigos sábios que remonta essa tradição, esse conhecimento dos Vedas e Upanishads, eles eram grandes mestres e fizeram diversas, entre aspas, experiências, né, investigações em relação a si mesmo, seja através do yoga, seja através de vários outros métodos de clarividência, e descobriram temas, por exemplo, como karma, dharma, moksha. Karma significa ação. De uma forma bem simplificada, por exemplo, o karma é uma relação entre nossos atos e a reação que decorre desses atos, né? E o dharma seria o nosso caminho a cumprir, seria aquele caminho no qual nós nos colocamos dentro de uma corrente de evolução, que é a corrente que concerne a nós mesmos, né? Dentro do Dharma as coisas vão se realizando da forma mais harmônica em nossa vida, né? E quando a gente não está agindo de acordo ao Dharma, a gente muitas vezes aí aparece o karma negativo, né? Porque o karma, a gente está tomando ações que não são o nosso Dharma, ou seja, ações errôneas. Vem o karma e nos corrige essa ação de alguma forma, né? Com uma reação que nos cause dor. Ou karma positivo, né? Quando nós estamos agindo de uma forma positiva no mundo, o karma vai nos gerar reações que vão confirmar ou até mesmo incentivar que se continue seguindo o Dharma, né? Claro que tem elementos até dentro do yoga que a ideia é que a gente termine com o karma, né? A gente esgote o karma através do karma yoga, que são ações sem que a gente queira o resultado dessas ações, o fruto dessas ações. Dessa forma nós vamos esgotando o karma, né? Porque mesmo o karma positivo ainda é karma e nos prende à manifestação. E aí chegamos ao termo moksha, né? Moksha, que é a libertação, que é quando justamente esgotamos o karma, e porque é o karma que nos mantém ligado a aos planos de existência, porque a gente tem ainda desejo de vida, de manifestação, né? E moksha seria uma das palavras que remetem a essa libertação, né? E a busca da libertação ela justamente faz paralelo a esse desenvolvimento espiritual teosófico, que é o objetivo da teosofia, né? Um desenvolvimento espiritual no qual nós vamos depurando nossos veículos da personalidade, para que eles, através da purificação, né, tornando o nosso lago cristalino, possa refletir a luz da nossa parte espiritual, a luz de Budi, né? Chegamos também numa outra religião, o budismo. O budismo fala as 4 nobres verdades, né? E o óctuplo nobre caminho, que é também uma ciência de autopurificação e de libertação. Nós já falamos desses caminhos do budismo, da filosofia budista, né, em outros vídeos, mas é relacionado justamente ao sofrimento
e a possibilidade de que nós superemos, eliminemos o sofrimento, né, através do octuplo nobre caminho, que é um código de conduta budista, para que a gente vá se purificando e fazendo justamente o desapego e a impermanência em sintonia com a visão da evolução da consciência, né? A gente vai, através do desapego, percebendo que as coisas são impermanentes, né? Que o mundo manifestado, nossa vida sensível, como diria Platão, ela é impermanente, né? Ela é temporal, ou seja, ela não é eterna, ela é evanescente. E a visão é justamente que a gente consiga perceber isso e vá nos purificando e nos conectando cada vez mais com a nossa parte atemporal, em detrimento da temporal. Porque dessa forma o ser humano vai ganhando mais estabilidade e vai reconhecendo o seu verdadeiro eu e assim se tornando mais feliz também, né? E dentro do budismo nós temos Siddhartha Gautama, o Buda, né, como um desses grandes sábios. Ele foi esse grande sábio, esse grande iluminado, que transcendeu a etapa humana, né, através da sua própria iluminação, a depuração dos seus veículos e a iluminação, ou seja, a conexão, a fusão com o elemento divino, né, com o absoluto, o eterno. E dessa forma, com essa iluminação, ele nos trouxe a filosofia budista, que ajuda outras pessoas a também seguirem o mesmo caminho, né? Dentro do cristianismo, nós também temos um cristianismo esotérico, né? Que não é aquele que, por exemplo, a grande maioria das pessoas entende como cristianismo, que é Jesus falava através de parábolas. No cristianismo exotérico, que tem os dogmas e instituições para a massa, né? Que não seria possível para a grande massa entender os aspectos internos do cristianismo, né? Quando Jesus explica, ele explica por parábolas. Mas também tem o cristianismo esotérico, com os ensinamentos ocultos, e que são esses ensinamentos justamente onde o Cristo é a representação do eu interno, né? Do eu imortal, que é uno com o absoluto. E ali então também existe o caminho de purificação e de conexão com Cristo. Então, por exemplo, quando Jesus diz eu sou o caminho e a vida, ele não está dizendo ele pessoalmente, a pessoa dele, né? Ele está dizendo o Cristo que existe dentro dele, que é ele mesmo, mas não ele mesmo, a personalidade, né? Mas sim o eu interno, esse mesmo eu interno que todos nós temos, mas que ainda está obstruído por uma personalidade contaminada e sem a conexão real com o nosso eu mais interno, né? Então o Cristo, Jesus Cristo, né, como foi visto, ele é um avatar universal, assim como Buda, Krishna, Maomé, Apolônio de Tiana, Moisés e por aí vai, diversos, né, esses grandes instrutores que normalmente vêm, instituem uma religião com uma mensagem central do amor e sacrifício, né? Mas amor e sacrifício não é para ser bonzinho, é porque há o reconhecimento de que internamente todos os seres humanos fazem parte da mesma essência, então não faz sentido se enxergarem como entes separados, né? Na verdade temos todos a mesma raiz, e por isso, enquanto nós estivermos brigando entre si, nós vamos estar na ignorância, no não reconhecimento de que temos a mesma fonte, né? Fazemos parte do mesmo cerne, né? Do mesmo ponto de partida dessa vida una. É a ignorância, né? Se ver como separado de todo o resto. E aí tem também, por exemplo, o judaísmo e o islamismo, né?
No judaísmo, a Cabala, como linguagem simbólica do divino, né? A Cabala justamente vai explicar desde o universo imanifestado, com as primeiras manifestações e a emanação e criação de todas essas partes do universo até chegar ao plano físico realmente, né? E da mesma forma o sufismo, o aspecto interno do Islã, ele tem esse coração místico do Islã voltado à experiência direta com o indivíduo, né? E aí também transcende essa parte exotérica e dogmática para entrar num aspecto bem interno, no qual se interconecta com a unidade, com a essência. E o ponto comum é o homem como ponte entre o céu e a terra, né? A gente vê então que a função do homem é justamente fazer essa ligação, de trazer o divino ao manifestado, né? E a gente tem também, por exemplo, outras religiões, como religiões afro e indígenas, que têm uma ligação profunda com a natureza e os elementos, né? O respeito à ancestralidade e a importância dos rituais, né? Porque normalmente as religiões trazem rituais justamente para gerar um comportamento religioso, né? Mas uma vez que se comece a entender o aspecto interno, esotérico das religiões, esses rituais não são mais necessários, né? Nós podemos entrar diretamente, se conectando diretamente com esses aspectos mais divinos e internos, sem a necessidade de rituais, né? Então, na realidade, a gente chega a um conceito de religião una, onde todas as tradições, como caminhos para uma mesma montanha, né? Todas as religiões, elas nos direcionam para um mesmo sentido, né? Exotericamente, é claro, cada uma com a sua linguagem, mas esotericamente ou internamente, todas falando sobre a mesma coisa, né? E a teosofia é como uma chave de síntese e tolerância entre todas essas religiões. Esse é o objetivo da teosofia, fazer essa conexão entre todas as religiões para que as pessoas percebam que enquanto elas estiverem brigando para querer provar e demonstrar que cada religião é a religião certa e todas as outras estão erradas, as pessoas não estão, na verdade, desenvolvendo a religião da forma como os grandes criadores e sábios, criadores dessas religiões, vieram para instituir, que é a unidade, né? A unidade entre todas as pessoas, nossa origem em comum. E aí por isso a necessidade de estudar e compreender e respeitar cada religião, né? E aí a gente tem, por exemplo, aplicações práticas, como esse estudo, que ajuda a superar os conceitos religiosos e ir no aspecto esotérico, né, das religiões, a importância da fraternidade universal no mundo atual, o percebimento de que, na verdade, todas as religiões estão querendo dizer que a nossa origem é de um Deus único, né, um poder, uma inteligência única, uma causa primeira, né, e que, sendo assim, nós todos temos a mesma origem e somos parte de uma única coisa, como se fôssemos raios do mesmo sol, né? E não faz sentido brigar por aspectos exotéricos religiosos, né? Então, o que eu tentei aqui foi justamente inspirar essa visão para enriquecer a própria espiritualidade e também incentivar a investigação da sociedade teosófica, que tem como intuito justamente fazer essa reconexão entre as pessoas através de várias formas. Uma delas é o estudo comparativo, né? E que não há religião superior à verdade. Então, o convite aqui é refletir, né?
qual é que é o fio comum que une todas as religiões na sua própria busca espiritual, né? E também deixo a sugestão, para quem quiser se aprofundar, de participar das aulas da Sociedade Teosófica, que ocorrem de forma gratuita todos os dias, às 19h30, no canal Sociedade Teosófica. Sociedade Teosófica no Brasil, no YouTube, você pode acessar. E também tem o nosso grupo de WhatsApp, onde a gente compartilha os links para as aulas, para você poder participar pelo Zoom, fazer perguntas, etc., através do link teosofia.net.br. Então, espero que tenha sido útil essa explanação sobre as diversas religiões, e o intuito da Sociedade Teosófica é fazendo com que haja uma interconexão, uma reconciliação, né, entre as diversas religiões, que a gente entenda a nossa origem divina, certo? Então, obrigado por ter assistido. Não esqueça de curtir, seguir e acessar os links, né, teosofia.net.br ou Sociedade Teosófica no YouTube. Um grande abraço e até mais.